Paizinho, que essa canção seja a oração do nosso coração. Que não sejam palavras ao vento, que não sejam meras palavras dos nossos lábios, mas que de verdade ela expresse, Senhor, o que nós sentimos do nosso profundo, independente das circunstâncias. Em Ti eu me alegrarei, em Ti eu confiarei, independente de tudo que estiver ao meu redor, em Ti eu confiarei. Pai, nós pedimos que essa verdade seja gerada em nós, que aquilo que profetizamos seja uma vivência prática no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pedindo que o Senhor nos instrua, nos ilumine em Tua palavra agora, que ela seja o verdadeiro alimento, a verdadeira comida para as nossas almas. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Louvado é o nome de Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, queridos. Você pode sentar em nome de Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos com um grupo um pouquinho menor hoje, talvez pela chuva, mas acho que mais ainda pela quantidade de pessoas que estiveram no primeiro culto, por conta da assembleia que nós tivemos hoje, às 3:30 da tarde. Então muitas pessoas vieram para a assembleia e acabaram ficando para o primeiro culto, que estava bastante lotado. E glória a Deus por estarmos aqui neste segundo momento. Glória a Deus pela tua vida. Que o Senhor fale conosco da mesma maneira que falou, né, no culto anterior. Queridos, o Senhor não é Deus de acasos, Ele não trabalha com o acaso, Ele trabalha com propósito. E eu tenho certeza de que o propósito do Senhor era que hoje essa mensagem fosse transmitida aos nossos corações. E eu achei tão incrível, até comentei anteriormente, nós não alinhamos em nada, né? Eu não combinei com o Zé, eu não sabia as canções que iam ser cantadas, o Zé também não sabia a mensagem que ia ser transmitida, mas nós vamos falar hoje justamente sobre o contexto do autor dessa linda profissão de fé que nós acabamos de declarar. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, enfim, todavia eu me alegrarei. E eu creio que não foi acaso, foi propósito, e nós vamos meditar na vida do profeta Abacuque e trazer as lições do contexto que ele viveu para nós nos dias de hoje. E eu quero falar hoje com você sobre perspectivas transformadas. Queridos, todos nós, num momento ou em outro, precisamos ter as nossas perspectivas mudadas. Às vezes é uma situação de enfermidade na família que vem e, de alguma maneira, aquela enfermidade começa a trazer um desgaste, um abatimento, e com o passar do tempo, nós começamos a, de alguma maneira, ser tomado por aquele ambiente de enfermidade, de hospital, de doença, e as nossas perspectivas, muitas vezes, elas acabam sendo deturpadas de acordo com o momento que nós vivemos. E o Senhor, Ele é perito em transformar as nossas perspectivas. Eu desejo que nós saiamos daqui hoje com as nossas perspectivas sobre os dias atuais, sobre a nossa vida, sobre o mundo que vivemos, de uma perspectiva bíblica, cristocêntrica, porque só essa é a maneira de nós verdadeiramente sairmos daqui e encararmos uma vida transformados pela palavra de Deus. E essa mensagem, eu me lembro muito bem, há 5 anos atrás, nós pregamos essa mensagem aqui com algumas aplicações diferentes, num contexto completamente diferente deste. Nós estávamos no começo da pandemia da Covid-19, não tinha ninguém na igreja, tinha uma
celular num tripé aqui na frente, e nós vínhamos aqui, dávamos o play no celular, vínhamos aqui e fazíamos uma pregação de 40, 50 minutos para as paredes, para ninguém, não tinha ninguém aqui, e é um desafio enorme você se comunicar sem que ninguém esteja vendo. Você tem que fazer um processo mental pensando, ninguém está vendo agora, mas amanhã às 18 horas, né, as pessoas vão estar acessando esse culto. E assim nós encaramos aquele momento tão adverso, tão difícil, que era a pandemia da Covid-19, né, a quarentena, a reclusão, a impossibilidade de nos vermos. Foi um tempo tão difícil, tanta insegurança, tanto medo, tanta dúvida, se sobreviveríamos ou não, o que aconteceria. Fato é que o Senhor preservou as nossas vidas, fato é que o Senhor nos livrou da morte. Muitos aqui, como é o meu caso, fomos libertos e livres de uma UTI por conta da Covid-19. O Senhor e a sua bondosa mão sempre está em ação, e nós não podemos perder isso de perspectiva nunca, em nome de Jesus. E eu quero hoje, em outro contexto, em outro momento, trazer essa mensagem aos nossos corações, porque a palavra do Senhor ela é viva, ela se renova, e eu creio que nos dias que estamos vivendo, ela se aplica de uma maneira muito profunda. E eu vou dizer para você, querido, o que me fez, de alguma maneira, recorrer a essa mensagem e ao texto do profeta Abacuque para a nossa meditação nessa noite. Essa semana foi uma semana difícil, com algumas decisões que trouxe muita tristeza, muita dor, muita perda. E eu não posso ser insensível para com o que está acontecendo. Não é no meu ambiente familiar, em pessoas que eu conheço, mas não importa. Eu não posso ser complacente, conivente com nenhum tipo de maldade, de injustiça. E no dia 21, agora, nós tivemos a condenação da cabeleireira Débora Rodrigues, uma mulher aqui da cidade de Paulínia, próximo da gente, mãe de 2 filhos, de 7 e 9 anos, no momento. Essa mulher já está presa há 2 anos e agora, no último dia 21, recebeu a sentença do ministro do Supremo Tribunal Federal, senhor Alexandre de Moraes, dando a ela 14 anos de prisão, 14 longos anos. E essa mulher ela foi presa por estar numa manifestação cheia de brasileiros, cheia de gente crente, cheia de senhorinha com Bíblia na mão. E claro, pode ter baderneiros, podem ter outras pessoas, a gente não tem como controlar essas coisas, mas a grande verdade é que a maioria daquelas pessoas que ali estavam não queriam fazer absolutamente nada de destruição, estavam de alguma maneira fazendo uma manifestação pacífica, sem pau, sem pedra, sem armas, sem absolutamente nada disso. E talvez num dado momento essa Débora se empolgou com alguma coisa e ela subiu na estátua da justiça e ela pegou sua arma, ela tirou um batom da sua bolsa e ela escreveu na estátua: "Perdeu, mané". A frase dita por Barroso, um dos ministros do Supremo. E o fato é que essa mulher está recebendo uma condenação de 14 anos de prisão. Uma mulher que tem 2 filhos pequenos, menores de 12 anos, sem passagem, sem antecedentes criminais, sem absolutamente nada que manche a reputação, a história dela. E eu imagino o drama que ela e outras pessoas estão vivendo nesses dias. E as suas condenações, elas não conversam com o que de fato aquela mulher fez. Ela foi condenada por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado. Eu achei que usava tanque para essas coisas, não batom. Dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Somente por isso. E sabe o que me espanta? E a gente fala de momentos em que parece que a maldade prolifera e a injustiça virou normal, né? Em algum momento atrás, a gente brasileiro sentiu o gostinho de que o Brasil não é mais o país da impunidade, da injustiça. Quando nós vimos desde 2014 até 2021 uma operação chamada Lava Jato, com repercussão mundial, denunciando poderosos, gente de colarinho branco, políticos, enfim, pessoas de autoridade, presidentes de outras nações envolvidos com isso, nós vimos pessoas de colarinho branco pagar, ir para a cadeia.
milhões e milhões e milhões, para não dizer bilhões, desviados. E a gente viu isso e de alguma maneira trouxe pelo menos um raio de esperança que a justiça iria correr como um rio que corre na nossa nação. Mas durou pouco, durou tão pouco. E a gente viu esse mesmo STF que condena uma mãe por escrever uma... Ela errou, ninguém está questionando, ela errou. Ela não deveria ter feito isso, está errada de fazê-lo. Mas a pena precisa ser proporcional. Você precisa ter proporcionalidade da pena. Será que uma mulher que fez uma bobagem dessa, talvez no momento de empolgação, de euforia, de emoção, merece ficar longe dos filhos e vê-los crescer já casados, vê-los de novo adultos? Será que existe proporcionalidade nisso? Não, definitivamente não. Além da pena de prisão, de 14 anos de prisão, ela já cumpre 2 anos preso. Ela vai precisar pagar, foi condenada a pagar uma multa de aproximadamente R$50 mil. Você vai pagar preso, vai pagar a multa. E essa multa, ela vai ser, de alguma maneira, um ressarcimento coletivo para todos os envolvidos naqueles atos, que somam R$30 milhões. A intenção aqui é só uma: drenar tudo que essas pessoas podem ter. Tudo. Tudo. Você vai ficar preso, você já não tem o teu trabalho, porque ela era uma cabeleireira, e o outro não tem mais o trabalho, o pai do outro está... E ainda você impõe uma multa pesada. Quem hoje tem 50 mil para chegar e falar para a justiça, está aqui, está tudo certo. Quem? Você tem? Imagina chegar uma multa, e é simples, funciona assim as coisas com a justiça. Tua conta, teus bens estão bloqueados. Você não tem mais nada. Enquanto você não pagar aquilo, está tudo bloqueado. Mas e meu filho? O problema não é meu. Isso não é justiça. E me desculpe, eu não estou aqui tratando de questões políticas, mas eu tenho liberdade como ministro do Senhor de falar sobre o que é imoral. E isso é imoral. Goste você ou não. Porque se você se move, se o seu coração é movido por ideologia, você precisa conhecer a Cristo, cara. Nós não podemos ser movidos nem por ideologia de um lado nem de outro. Nós temos que ser movidos pelo que é certo, pelo que é justo, pelo que é correto. E isso não é correto. Esse mesmo Supremo, que impõe penas desproporcionais para essa e para outras tantas pessoas, que a gente poderia citar dezenas de casos, é o Supremo que coloca em liberdade um dos principais líderes do PCC, André do Rap, tira e solta o cara. Pergunta onde está o cara. Escafedeu-se. Bandido, gente perigosa, gente que rouba, desvia dinheiro, gente que articula grandes e grandes quantias de dinheiro, tráfico internacional de drogas. O mesmo Supremo que termina 14 anos para uma cabeleireira que escreveu de batom numa estátua, é o que liberta André do Rap. O mesmo STF que condena a Débora é o que revoga a condenação de Sérgio Cabral. 400 anos de condenação para Sérgio Cabral. Cadê? Foi revogado pelo STF. Você acha justo? Você acha que há justiça nisso? Esse mesmo STF é o que colocou em liberdade Eduardo Cunha, condenado a quase 16 anos de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro. Mas em 2023 o STF anulou a sua condenação. E não só dele. Outras pessoas mais tiveram suas condenações anuladas. E estão ocupando os maiores postos de governo de uma nação. Pessoas que, com a cara lavada, desviaram milhões e milhões e milhões
e milhões, de estatais de todos os lugares. Ah, mas isso, ele foi absolvido, não tinha provas. Deixa para lá. Queridos, eu estou dizendo tudo isso porque não foi só Abacuque que viveu tempos de crise. Nós também vivemos dias de crise. Dias de crise moral, de crise ética, de crise política, de crise das autoridades que deveriam fazer justiça, ser imparciais, julgar com o máximo de exatidão e retidão, de acordo com a constituição de uma nação. Assim como uma igreja tem um estatuto, que é o que determina e rege a vida daquela igreja, uma nação tem uma constituição. E essa deveria ser seguida. Mas picotaram ela e tomem a decisão que achar a melhor possível. Eu estou dizendo isso para você, querido, porque assim como a gente tem vivido hoje dias maus, dias em que a maldade se avoluma, dias que o crime organizado cresce, o crime organizado está envolvido em tudo, está envolvido na política, tem rede de posto de combustível, em tudo, está envolvido no meio das autoridades, lá de cima. Como assim? Como assim, Zé? Como? Isso nos deixa pasmo, como Abacuque ficou. Nos deixa boquiaberto. Porque em momentos, em situações de crise, um dos grandes desafios que nós temos é não permitirmos que as lutas embacem o nosso olhar e tirem a nossa perspectiva de futuro. Porque a tendência, quando as lutas elas são intensas, é a gente ser envolto por uma névoa que não nos permite mais enxergar além, olhar para o horizonte, olhar para cima, olhar para o alto, de onde nos vem o socorro. Nós acabamos sendo engolidos por uma névoa de situações adversas. E a gente não pode. Por isso nós precisamos que o Espírito Santo nos dê perspectivas transformadas. As lentes que nós olhamos a vida, olhamos a política, olhamos o que está acontecendo no Brasil e no mundo, precisam ser as lentes divinas, as lentes do céu. Do contrário, nós vamos ser mais um na multidão, seguindo a manada, sendo conduzido por aqueles que de alguma maneira ditam as normas e as regras. E a gente não pode viver isso. Abacuque viveu um momento bem difícil, de caos extremo em Jerusalém. Extremo caos. Talvez chegou o momento mais baixo, mais vil da nação de Judá, de Jerusalém. O reino do norte já tinha sido levado para o cativeiro em 722 a.C. O reino do sul ainda subsistia, mas eles se perderam na caminhada. Eles abandonaram o Senhor, eles esqueceram do Senhor, eles abandonaram o templo do Senhor ficou largado às traças. A lei, a Torá, a Bíblia, as Escrituras, foi encontrada dentro do templo quando Josias fez uma reforma, ele foi um grande instrumento de Deus para trazer um reavivamento sobre aquela nação naquele momento. Eles encontram o livro da lei jogado no templo, completamente destruído, tudo destruído. O templo do Senhor tinha altar para Baal, para Zerá, para as constelações, para tudo que você possa imaginar, dentro do templo de Jerusalém. O templo do Senhor se tornou local de prática de prostituição cultual, dentro do templo. E o tempo passa, e uma nação se desvia, e as coisas vão piorando, porque à medida em que nós nos distanciamos da fonte de vida,
não tem como a gente produzir vida. Ele é fonte. Quando nós estamos longe da fonte, Zé, não tem vida, Zé. E a gente está vendo Judá no seu declínio, Franco. Quem reina agora sobre Judá é Joaquim, filho de Josias. O pai fez uma reforma espiritual. É linda a história de Josias e o que ele fez. O filho seguiu outros caminhos, fez o povo pecar. Porque se tem uma coisa que líderes em todos os aspectos fazem, é abençoar ou amaldiçoar. Não tem como ser neutro. Um líder, seja ele a posição que ele ocupa, de governo, de supremo, de uma igreja, de um pequeno grupo, ou ele abençoa ou ele amaldiçoa, não tem neutralidade. E Joaquim foi um péssimo líder para a nação. Levou a nação de Judá a se esquecer tudo que Josias havia promovido. Tudo. E a história e o texto bíblico diz para nós que Joaquim foi colocado como rei de Judá por Neco, o faraó à época. Os conchavos políticos, as alianças políticas sempre existiram. E nessa época ele está ali porque Neco, o faraó, o colocou com segundas intenções. E quais as intenções desses poderosos? Sempre money, money, money. Sempre. Joaquim está aqui, mas o texto diz para nós que ele tinha que pagar ao faraó a prata e o ouro. E eram toneladas. E para pagar a prata e o ouro para faraó, ele precisava impor pesados tributos à nação de Judá. Eu tenho uma vergonha de ser brasileiro e pensar que nós temos uma das cargas tributárias mais altas do mundo. Isso é uma vergonha. A gente trabalha, e quase 30% do que você trabalha ali, o governo diz: isso é meu. 1/3, isso é meu. Mas você me dá o quê? Nada. Você tem o quê? As ruas que a gente anda é só buraco. Estoura pneu, estoura suspensão, destrói o carro. Saúde pública, santo Deus. Quem depende da saúde pública não é mole, não. A educação, a qualidade da nossa educação, ou seja, 30% de imposto de renda do que você recebe, 27,5%. Só isso, quem dera. Aí depois você paga, quando você compra um produto, você paga ICMS, você paga PIS, você paga COFINS, enfim, tem o pessoal aí que é da área que sabe muito melhor dos impostos, mas é uma carga tributária absurda, absurda. Para quê? Impõe pesados tributos sobre uma nação. Sempre os mais pobres são os que mais se lascam. E agora a gente está vivendo uma disparada da inflação, e a inflação nos alimentos, e as pessoas precisam comer, e aí o que acontece? Tem que começar a racionar até o que eu vou comer. Não dá para comprar carne, então vamos para o ovo, mas o ovo também não está dando para comprar. Não, vamos para o frango, mas não aguento mais comer frango. A gente está brincando, gente, mas isso tudo não acontece por acaso. Abacuque viveu isso, do mesmo jeito que a gente. Sentiu na pele. Ele não está falando de alguma coisa que acontecia no país ao lado. Era o seu povo, era a sua nação, eram os seus patrícios, era ele. Os tributos pegava do bolso dele também, para mandar a prata e o ouro para o faraó, que tem conchavo com o rei da nação. Judá está vivendo
uma derrocada, uma crise sem precedentes. E claro que crises internas, problemas econômicos, eles aumentam a violência, aumentam a fome, aumentam o desemprego, aumenta a maldade, aumenta tudo. Para você ter uma ideia, Jeremias, escrevendo Lamentações, ele diz em 3 ocasiões, no capítulo 2, no 4, depois no final do 4, ele diz sobre crianças que eram abandonadas nas ruas e eram deixadas à própria sorte. O pai e a mãe não tinham mais condições, não tinham o que dar de comer, não tinha mais nada, abandonava as crianças nas ruas. E elas eram largadas à própria sorte, muitas morriam. Outras, quem sabe, achavam uma boa alma, alguém que dividia o pouco que tinha. Esse é o cenário que Abacuque está vivendo. E aí, queridos, chega um momento que Abacuque, ele faz diferente dos outros profetas. Normalmente os profetas trazem uma palavra de Deus para o povo. Abacuque leva uma queixa do povo para Deus. E ele vai dizer assim, no capítulo 1, no versículo 2, até quando, Senhor? Eu clamarei, e tu não escutarás. Ele pergunta. Talvez você já clamou. E o sentimento que você teve é: Deus não está me ouvindo. Abacuque teve esse sentimento. E ele se dirige ao Senhor como representante do povo e diz: até quando eu clamarei e tu não escutarás? Eu gritarei a ti, violência, e tu não salvarás? Ele pergunta para o Senhor: por que o Senhor me faz ver o crime e contemplar a injustiça? Por quê, Senhor? Como é difícil a gente ver a coisa errada. Como é difícil a gente ver as pessoas fazendo a gente de gato e sapato, tripudiando na nossa cara. Aí vem as loucuras que a gente vê, e você vê o que aconteceu no país, né? Você já imaginou se a pessoa for querer tributar imposto de renda em movimentação de Pix? Pelo amor de Deus! Você imagina o cara que trabalha com obra, ele vai lá trabalhar com obra, ele fala: essa obra aqui é 30 mil. 30 mil a obra para fazer. Só que de mão de obra é 10, 20 é de material. Aí o proprietário lá da obra fala assim: eu estou sem tempo, estou na correria, cara. Vou fazer o seguinte, eu vou passar o dinheiro para você, você vai comprando material, vai comprando cimento, areia, vai comprando as coisas. Tá? Aí no final do ano, né, aqueles que nos amam demais, né, vem e fala: então, passou na tua conta aí 100 mil reais. 27,5% é meu. É injusto, é imoral, é ilegal. E eu estou tentando aplicar o contexto que Abacuque viveu na nossa vida, na nossa realidade de Brasil, de São Paulo. Por que me fazes ver o crime e contemplar a injustiça? Ele pergunta para o Senhor. Opressão e violência estão à minha frente o tempo todo e eu não aguento mais. E o termo hebraico que é usado aqui para violência é Hamas. E certamente esse não é um termo estranho para você. Você já deve ter ouvido muito no Hamas. Mas Hamas é uma palavra hebraica que significa crueldade, que envolve derramamento de sangue. Isso é violência, isso é Hamas. Crueldade extrema. Extrema, no limite. Que envolve inclusive derramamento de sangue.
E num livro tão curto de 3 capítulos, Hamas, violência, aparece 6 vezes mencionado aqui nos escritos de Abacuque. Abacuque não suporta mais ver a destruição, ver a iniquidade, ver o vexame, ver o litígio, ver as contendas, ver a lei frouxa, ver o juiz que se permite ser comprado, o ímpio oprimido. Ele não suporta mais isso. Viver nessa sociedade e experimentar isso tudo, isso está fazendo mal para Abacuque. E ele faz uma queixa para o Senhor. E nas falas dele, de alguma maneira, ele dá a entender que Deus é apático. O Senhor está vendo tudo isso e não faz nada. Está indiferente a tudo isso. A maldade está crescendo porque o Senhor não age. E é a nossa sensação diante de autoridades quando a gente vê a injustiça, a maldade, né, e a gente vê uma justiça que solta, que libera, que favorece a pessoa que escolhe uma vida errada. Como assim? Desde quando o certo virou errado e o errado virou certo? Que inversão de valores é essa? E Abacuque chega nesse extremo e ele faz a sua queixa e ele espera uma resposta convincente da parte de Deus. É quando, sabe aquela, não é uma oração, é um clamor. É um clamor. É quando você está diante do Senhor e você clama por Ele. Abacuque clamou ao Senhor. A sua queixa foi um clamor de uma alma que vivia neste contexto de todo tipo de injustiça, de maldade crescente, de violência, de crianças sendo colocadas às ruas. As pessoas, elas faziam tudo por um prato de comida. Esse é o contexto de destruição do povo de Deus, de Judá, Jerusalém, nos dias que antecederam o cativeiro. E Deus podia não responder, mas Ele responde. E o texto vai nos dizer a resposta do Senhor. Uma resposta surpreendente, surpreendente. Abacuque queria ouvir qualquer coisa menos o que Deus falou para ele. A resposta do Senhor foi assim: Abacuque, eu estou vendo sim, cara. Fica tranquilo. Eu estou trazendo os babilônios. Uma nação cruel e impetuosa. Uma nação que marcha por toda a extensão da terra para se apoderar de moradias que não lhe pertencem. Essa nação que eu estou trazendo, ela é apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Os babilônicos, eles se autodivinizam. E Deus está dizendo: eu estou trazendo os babilônios. Eu estou vendo. E eu estou trazendo uma nação impetuosa, que marcha sobre a terra. E ela vai marchar sobre Jerusalém. Eu sei que para muitos isso aqui não tem a cara de Deus, né? Do Deus que está sendo veiculado e pregado à torta e à direita, como um Deus que é puro amor, é pura graça, é pura misericórdia. Mas eu preciso te dizer que o Deus que é puro amor, pura graça, pura misericórdia, é também um Deus de pura justiça, de pura verdade. É um Deus que não compactua com a maldade, com a injustiça, com o pecado. E Ele não pode deixar impune os pecados, a maldade do homem. E Ele falou para o profeta que faz uma queixa: eu estou trazendo os babilônios. Enxergue que não há nada que acontece sem que a mão do Senhor esteja de alguma maneira permitindo. Eu sei que para a gente é difícil entender algumas coisas. É uma doença inesperada, é uma partida de alguém que a gente ama. Eu sei que é difícil, mas cabe a mim e a você nos colocarmos no nosso lugar de criaturas
e reconhecermos que Ele é Senhor soberano sobre todas as coisas, goste você ou não, entenda você ou não entenda você, Ele é Senhor. Eu estou trazendo os babilônios. E a resposta de Deus, ao invés de trazer alento para o coração de Abacuque, trouxe perturbação. De alguma maneira ele ficou mais intrigado do que ele já estava. E aí ele volta, agora, na réplica, ele volta para o Senhor e diz: Senhor, mas os teus olhos são tão puros, que não suporta ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras o perverso? Por que ficas calado, enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? A visão de Abacuque, o profeta Abacuque, é a visão distorcida. Por isso ele precisava ter sua perspectiva transformada. Queridos, a justiça de Deus começa pela casa de Deus. A justiça de Deus começa por sua casa. Abacuque diz: como que o Senhor fica calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que ele? Quem é justo? Que povo é justo aqui em Jerusalém? É um povo que virou as costas para o Senhor. É um povo que se prostituiu com outros deuses. É um povo que fez da casa do Senhor habitação de demônios. Colocaram o poste sagrado dentro do templo. Fizeram um lugar para que as prostitutas cultuais atendessem os seus clientes dentro do templo. Uma profanação completa. Viraram as costas para Deus, mas eles são conhecedores da verdade. Sabe, se tem uma coisa que você não vai poder dizer eu não sabia. A partir desse dia, pelo menos, você nunca mais vai poder dizer eu não sabia. Cada vez que você entra numa igreja, cada vez que você abre as Escrituras, você se torna indesculpável. Indesculpável. Não tem como você dizer: não, eu não sei o que Deus quer de mim. Você sabe. Você só precisa se posicionar e mudar de vida. Você só precisa ter coragem de abandonar o que o Senhor está pedindo para você abandonar faz tempo. Você só precisa ter coragem de viver em conformidade com a sua lei, com a sua palavra, só isso. E Abacuque ouve, de alguma maneira. Ele vem com essa ideia de que os babilônicos são piores do que o povo de Jerusalém. A diferença é que os babilônicos não conhecem a Deus, não têm a sua palavra, não foram alcançados pela palavra redentora, transformadora, não foram. Mas aquele povo foi. As histórias, os milagres, os testemunhos, a ação sobrenatural de Deus, todos os milagres do Êxodo, a tomada da terra prometida, a travessia do Jordão, o maná no deserto, tudo que Deus fez, eles sabem. Mas vivem como se não fosse para mim. A pior coisa que tem é você ser um ouvinte e não praticante da palavra. Eu não estou dizendo isso para você falar: então não vou mais vir para a igreja. Não, querido, não dá mais, não tem mais jeito. Você já ouviu. Eu estou dizendo isso para você falar: é verdade, cara. Já foi o tempo de brincar. Já foi o tempo de viver titubeando entre dois pensamentos. Chega de ser crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Chega. Chega. Não existe essa ideia
de que nós somos mais santos, mais justos do que todos esses, quando nós não vivemos em conformidade com a palavra de Deus. Não acredite que basta você ser membro de uma igreja. Isso não funciona. Não aceite que é o suficiente você entregar teu dízimo e vir num culto uma vez ou outra. Isso não adianta nada. O que o Senhor quer é que você ame o Senhor teu Deus e vive em novidade de vida. Abandone o pecado. Abandone a vida que não agrada a Deus e permita que Ele reine sobre você. Que Ele seja Senhor sobre tua vida. Em nome de Jesus. Bom, Abacuque fez sua réplica. Senhor, como que o Senhor permite que homens mais maus punam os maus? Né? E o Senhor vai responder para ele, lá em capítulo 2, versículo 2 em diante. O Senhor responde mais uma vez, pela segunda vez, o Senhor se dirige ao profeta e diz: Abacuque, escreva a visão em tábuas, para que se leia facilmente de longe, porque a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e ela não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. E o Senhor diz: escreva o seguinte: o ímpio está envaidecido, os seus desejos não são bons. Esse é o retrato do homem ímpio. Ele está envaidecido, seus desejos, tudo que ele faz é marcado pela maldade, nada de bom existe nele. E o Senhor está dizendo a realidade dos ímpios, mas ele faz o contraste quando ele diz: mas o justo viverá pela sua fidelidade, o justo viverá pela fé, pela fidelidade. Essa afirmação do profeta Abacuque foi usada por Paulo em duas ocasiões, em Romanos, em Gálatas, e o autor aos Hebreus também usa a mesma determinação: o justo viverá pela fé. E a palavra fé aqui no hebraico é emuná, que significa muito mais do que crer em algo. Emuná significa fidelidade, significa firmeza, significa convicção. Isso é viver pela fé, é viver convicto, é viver certo, é viver debaixo de uma firmeza, uma certeza que o meu Redentor vive e Ele está vendo todas as coisas. É saber que há um Deus que tem o controle de tudo. Ele não perdeu o controle de nada, nada, e nunca perderá. Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, Ele é o dono do universo, Ele fez a humanidade, Ele soprou sobre nós fôlego de vida. O homem não é nada sem a mão de Deus mantendo ele vivo. É tanto orgulho, é tanta prepotência, é tanta arrogância. O sopro da boca do Senhor destrói tudo. Mas às vezes, por vivermos nessa névoa de situações adversas, controversas, injustas, de maldade, de crimes, de corrupção, de desvio de dinheiro, de politicagem, tudo isso, nós começamos a ter a nossa visão embaçada, Zé. A gente começa a ter a nossa visão embaçada. E as nossas perspectivas começam a ficar deturpadas. Hoje o Senhor tem uma palavra para nós: alinhe a tua perspectiva com a perspectiva do reino dos céus. Alinhe a tua visão de mundo, alinhe como você enxerga as lutas, alinhe como você enxerga os problemas, alinhe como você enxerga a tua crise conjugal, alinhe como você enxerga os problemas que você está enfrentando com o seu filho. Alinhe a tua visão a um Deus que é Senhor dos senhores, Rei dos reis, Todo-Poderoso, que não perdeu o controle de nada. Ele é Senhor e Ele é controlador de todas as coisas. O mundo não foi feito por Deus e depois entregue ao mundo de causas e efeitos, de relações naturais. Ele rege todas as coisas. A terra é o estrado dos seus pés. Esse é o nosso Deus. Nós cremos num Deus que tem controle sobre tudo, até sobre aquilo que a gente não entende. Ah, mas pastor, como você explica o tsunami, a morte de criança? Eu não explico, queridos. Eu não explico. Tem muitas coisas que nós temos que ter a humildade de dizer: eu não sei dizer. Eu não sei dizer, mas o que eu sei é o que a Bíblia diz acerca do Senhor, meu Deus. Ele é Senhor do universo. Ele criou todas as coisas e todas as coisas subsistem pelo seu poder. Todas as coisas.
E a gente não pode perder nunca essa perspectiva, mantermos a nossa vida. O justo vai viver pela fé, pela sua fidelidade, pela sua firmeza, pela sua convicção. Ele vai viver com a certeza de que ele sabe em quem ele tem crido, e ele está certo de que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Essa resposta de Deus, ela é, claro, que uma sentença de julgamento que traz condenação, e é verdade, mas ela também traz salvação. Quando a Bíblia fala através de Joel do grande e terrível dia do Senhor, ele é grande para aqueles que nele esperam, ele é terrível para aqueles que o desprezaram, mas é o dia de salvação e também de condenação. Chegará o dia em que o Senhor vai julgar todas as coisas. A maldade não vai passar impune, a perversidade não vai passar impune, os criminosos, essas pessoas que se acham espertas, né, que dá o nó em todo mundo, que compra todo mundo, compra juiz, compra autoridade, compra governo, compra quem for. O dinheiro pode comprar homens, mas o dinheiro não compra o Deus incorruptível. Não há como. E nós precisamos manter as nossas perspectivas alinhadas em nome de Jesus Cristo. No mundo que nós vivemos, que é governado por homens ímpios e injustos, o grande perigo, querido, é eu e você permanecermos passivos. E quando a gente se torna passivo, a gente deixa de acreditar na presença e na ação de Deus na história. E Deus não quer apenas estar presente, Ele quer, através de mim e de você, marcar a história, influenciar a história, mudar a história, transformar a história, mudar a cultura, mudar a política, mudar tudo. É por isso que nós precisamos de homens e mulheres de Deus em todas as áreas de atuação, invadindo a política, invadindo a educação, invadindo todos os ambientes, para levar a mensagem redentora, transformadora e os valores imutáveis da palavra de Deus. Nós precisamos de pessoas com valores nesses lugares. Mas a igreja não, o crente não se mistura com a política, por isso a gente entregou para eles. Nós assumimos o lugar passivo. Porque muitas vezes nós não acreditamos na presença e na ação de Deus na história, mas Deus é um Deus que está marcando a história. Quando homens de Deus como Josias se levantou, a nação viveu um novo tempo. Quando homens de Deus como Ezequias, como Ezequiel se levantou, o povo viveu um novo tempo. Nós precisamos dizer: Senhor, eu estou aqui, usa-me nessa geração, faça-me ser um instrumento do teu querer, da tua vontade, em nome de Jesus. E a gente precisa viver isso e encontrar no Senhor a perspectiva correta para a nossa vida. Na Bíblia, querido, o justo é aquele que conhece a Deus e leva esse conhecimento em todas as esferas da sua vida. Esse é o justo. Eu conheço a Deus, e esse conhecimento de Deus está marcado em tudo que eu faço. Chegou uma crise, eu não entro em desespero, eu sei em quem eu creio. Chegou uma adversidade, eu não entro em desespero, eu sei quem é o Senhor, meu Deus. Veio uma doença na família, eu não entro em desespero. Senhor, o Senhor é dono da vida, e o Senhor determina o nosso dia de chegada e de partida. Descansamos em Ti, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu não vou dizer que é privilégio fazer culto fúnebre, mas já tive dezenas de dezenas, e eu posso dizer para você com toda a convicção do meu coração, é incomparável você ir num culto fúnebre de alguém que morreu em Cristo, que sabe quem é, que sabe que o Senhor tem controle de todas as coisas, inclusive do dia da morte, e você ir num momento fúnebre ali, de pessoas que não têm convicção no Senhor. É desesperador. É gritos, é uivos, é uma coisa assim de desespero. Em contrapartida, do outro lado, você às vezes vê pessoas tendo coragem e capacidade de cantar louvores ao Senhor, de entoar um monte de louvores ao Senhor, pela vida, pelos dias que foram concedidos, por gratidão. A gente precisa entender que na Bíblia o justo é aquele que conhece a Deus e leva esse conhecimento em conta em todas as esferas da sua vida, todas elas. E quando Deus
responde de novo a segunda questão de Abacuque, dizendo que o justo, Abacuque, vai viver pela fé. O justo, ele vive em todo tempo pela sua fé. Firmeza, convicção, fidelidade. O justo viverá pela sua fé. E aí, Abacuque entende do Senhor. E a sua visão de mundo, sua perspectiva é completamente transformada. E agora, ao invés de queixas, Abacuque faz uma confissão. E entoa um hino de louvor ao Senhor. E esse hino de louvor, parecido com os Salmos, ele vai dizer no capítulo 3, Senhor, eu ouvi, Senhor, sobre a tua fama. Eu sei que o Senhor tem uma grande fama. Os meus avós me contaram, os meus pais me contaram, os meus antepassados contaram o que o Senhor fez. E ele diz, Senhor, realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Quando a nossa perspectiva é alinhada, a gente para de ver a maldade, a crueldade, a gente se volta para o Senhor e faz, Senhor, eu sei que só o Senhor pode mudar essa sentença, esse diagnóstico. Realiza de novo as mesmas obras em nossos dias. Faze-as conhecidas em nossos tempos, porque Ele está vivendo dias em que o povo não conhece mais. O povo abandonou a Deus, o povo se esqueceu de Deus. E Ele está pedindo para o Senhor fazer conhecida aquela fama daquele Deus poderoso, aquele Deus que age, aquele Deus que se mostra. Ele pede, realiza de novo em nossa época, hoje, nos nossos dias, as mesmas obras, faze elas conhecidas de todos, porque isso vai mudar toda a situação, o teu agir vai fazer tudo novo. Só Deus pode fazer coisas novas, só Ele pode fazer tudo novo, queridos. E Abacuque entendeu isso, e ele diz para o Senhor, Pai, na tua ira, ele entendeu que Deus ia trazer juízo, condenação. E ele diz, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. O Senhor vai manifestar a tua ira, e tua ira, de alguma maneira, é a manifestação de um Deus santo, justo, que não pode compactuar com a maldade e deixar do jeito que está. Mas ele lembra que o Senhor é misericordioso. Ele reconhece isso. E ele, nesse hino que ele começa a compor, ele vai falar sobre a menção da libertação, o êxodo, a saída do Egito, a conquista de Canaã. Ele vai falar sobre a ação transformadora de Deus, agindo na história, realizando o seu propósito em todos os tempos, em todas as épocas. E por fim, ele vai encerrar com uma grande profissão de fé. E ele vai dizer o que nós cantamos, e eu te convido a cantar de novo a mesma coisa que nós cantamos, mas agora com lágrimas nos olhos, com o coração contrito, com os joelhos dobrados. Que você possa dizer isso, não da boca para fora, não de palavras apenas, mas que o teu espírito grite essa verdade. E ele diz, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele diz, o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça, e Ele me faz andar em lugares altos. Aleluia! A palavra de Deus tem para nós verdades, e essas verdades precisam incendiar o nosso coração, querido. Ainda que nada pareça dar certo, ainda que a economia exploda, ainda que a Selic chegue em 30%, ainda que o desemprego suba, ainda que tudo de ruim aconteça, todavia eu me alegrarei. Os meus olhos não estão nas circunstâncias. Eu não sou guiado por vistas. Eu não sou guiado pelo que eu vejo. Eu não sou guiado pelos indicadores. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. E ele faz essa profissão de fé, dizendo, Senhor, eu entendi. A minha perspectiva foi mudada. Mudou alguma coisa? Não, nada mudou. Tudo estava igual. E a Babilônia viria e devastaria Jerusalém, e os levaria para o cativeiro,
E lá eles irão permanecer 70 anos. Mas Deus vai trazê-los de volta. O que mudou? As lentes que Abacuque usava. Essa mudou. Sabe, se a gente não tem nossas perspectivas transformadas, nós somos mais um reclamando da política, reclamando da economia, reclamando do preço dos alimentos, reclamando. E se no lugar de reclamar, você abrir a tua boca para dizer: Senhor, mesmo com os alimentos tão caros, mesmo sem ter a picanha que me prometeram, mesmo sem poder comer o ovo, a coisa mais básica para o brasileiro, mesmo adiando os meus sonhos de comprar meu carrinho, minha casa, mesmo com o desemprego, mesmo com a enfermidade, mesmo nas lutas que eu estou enfrentando, todavia eu me alegrarei em Ti. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Eu sei que para alguns isso parece uma loucura. Fala, cara, não tem cabimento isso, como que eu vou exultar pelo sofrimento? Não, não é exultar pelo sofrimento, é exultar no sofrimento. É diferente. O sofrimento não vai te dominar. A adversidade não vai possuir a tua vida. Porque no sofrimento, você exulta no Senhor, no Deus da tua salvação. Que Deus em Cristo abençoe-nos. E que hoje Ele nos conceda lentes novas para enxergar a vida. E eu disse para você quando comecei, que essa mensagem de alguma maneira era muito para mim. Porque eu fiquei muito triste de ver os rumos que a nossa justiça tem tomado. Muito triste. Por pessoas que definitivamente não merecem o que estão recebendo. Poderia ser minha esposa, poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser qualquer pessoa. E nós não podemos simplesmente dizer: ah, não é comigo, está tudo bem. Mereceu. Mas o Senhor é aquele que realinha, igual quando você vai no oftalmo, está enxergando bem. O que é isso aqui? É Z? Não tem nada Z, é F. Você não está enxergando nada, eu estou assim. Fui. E aí ele vem e agora? Ah não, é F. Agora é F. Ele alinha a nossa visão. Que o Senhor alinhe a minha visão de mundo, a tua. Que os nossos olhos sempre estejam direcionados para os montes, de onde nos vem o socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e tudo que nela existe. E esse Deus não perdeu o controle de nada e nunca perderá. A minha vida e a tua vida está na palma das mãos do Todo-Poderoso. Vamos louvar de novo a Jesus com essa canção, Zé? Fique de pé em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor Jesus.